para terminar essa série hoje, eu vou ter muito trabalho, porque eu posso dizer que eu estou chegando nesse fim de ano realmente tendo superado alguns desafios bem íntimos, e é isso que eu quero para você. Nós estamos no 18º dia do mês de dezembro, nós ainda temos um pouco de tempo, de dias, para você se superar em alguns desafios. Essa é a terceira quarta-feira que nós estávamos falando de superação. E escrever dessa série, eu tenho visto que o chamado de Deus não é só para a gente superar esse ano. Você vai entender o que eu vou dizer no final. Por quê? Porque superação, e aqui eu vou recordar antes de começar a pregar, superação, antes de tudo, é aprender a lidar com o tempo que a gente tem. Tempo é um negócio sério na vida dos homens e mulheres que amam a Deus. O salmista vai dizer: Senhor, dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Viver nessa terra é difícil. Sem a alegria de Deus, ela se torna impossível. Só que mesmo com a alegria de Deus, o tempo é um elemento a ser conquistado. E o salmista então vai dizer que superação é quando você alcança um coração sábio. E ainda que algumas respostas da sua vida sejam um não, você continua superando, porque você tem a alegria do Senhor em você. Eu trouxe para a gente uma frase antiga do mundo latino que diz: ninguém consegue superar sem persistir, e ninguém consegue persistir sem insistir. Ou seja, ninguém consegue passar por cima se não mantiver a firmeza, e firmeza essa que venha de algumas atitudes. Domingo eu ouvi, estava a TV ligada, eu e minha filha ouvimos aquele samba antigo que eu citei quarta-feira passada aqui: levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Nós temos ouvido de um mundo que tem tantos recursos humanos, sociais, tecnológicos, mas nunca vivemos num mundo tão depressivo, nem mesmo nos períodos pós-guerra. Nós temos 3 épocas distintas onde a humanidade se entristeceu como um todo. Desses 3 momentos, 2 foram pós a Primeira Guerra Mundial e pós a Segunda Guerra Mundial. Agora nós estamos tendo o mesmo retrato de gente desistindo da vida, adoecendo, desistindo de sonhar. Por que tem tanto coach no mundo? Porque as pessoas estão precisando de um treinador pessoal para fazer o povo voltar a sonhar. Olha que coisa delicada. Quando a gente entende então o projeto de Deus na nossa história, nós vimos que superação é um sinônimo de durabilidade, de você manter o gás na presença de Deus e para Deus. Porque a vida cristã, ela está na mão do Senhor Jesus, e não importa se a gente vive nessa terra 20, 30, 40, 50 anos, o importa é que a gente viva na presença do Senhor e a nossa expectativa seja da vontade de Deus. Resumindo, superação cristã, então, é sinônimo de maturidade, de gente que cresceu, gente que não vive olhando para a era do descartável, mas gente que sabe que o seu viver é Cristo e o seu morrer é lucro, porque vai para a presença de Deus. Isso é maturidade cristã. Então é gente que trabalha com o tempo de hoje, buscando do Senhor uma energia para hoje. E amanhã? Amanhã a gente busca no Senhor de novo. E depois de amanhã, de novo, para a gente se manter durável e não descartável na presença dEle. A despeito das nossas lutas. As nossas lutas, as nossas dificuldades são como aquela corrida, e eu estou falando de corrida há 3 semanas, né? E hoje eu quero falar daquela corrida com barreiras. Aquela que tem a cada 5 metros, uma barreira para você pular. Não é que a vida cristã, eu comecei dizendo, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona, mas hoje eu posso dizer que ela é uma maratona com barreiras. Já viu esse tipo de corredor? Ele tem que correr e pular, correr e pular. A vida do crente é igual. A vida cristã é superar algumas barreiras, enquanto a gente vai ganhando o caráter de Cristo para saber viver e morrer. Eu
há 3 semanas estamos falando de algumas áreas que a gente precisa superar, para que a superação seja plena. Nós vimos, se puder abrir sua Bíblia em 2 Timóteo 4, nos versos de 9 a 18, nós já trabalhamos o 9, 10, 11, 12 e o 13, e hoje nós vamos no verso 14. Paulo está no fim da sua vida, e ele está nos apontando algumas superações que ele conquistou, e ele está falando dessas superações no fundo de uma cela, de uma prisão romana. Ele não está falando de superação num estádio cheio, numa igreja cheia. Ele não está se reconhecendo como vencedor em Cristo, no meio de um grande evento. Não, ele está sozinho, sofrendo. E por isso, ele escreve ao seu filho de coração Timóteo e diz: procura vir logo ao meu encontro, pois Demas, algumas versões ainda apresenta Demétrio, que é uma diminuição de Demas. Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Verso 14, hoje nós vamos trabalhar a partir do verso 14. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que ele fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Verso 16. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Paulo deixa aqui um verdadeiro testamento. Um verdadeiro testamento de riquezas espirituais, para que Timóteo aprendesse a superar. A primeira coisa que nós vimos aqui é superar as perdas relacionais. Vimos que ninguém é dono de ninguém e gente vai embora da nossa vida. Alguns vão embora para a glória, outros vão embora, infelizmente, para o presente século, deixando a fé, e outros vão para outros lugares de missões. E Paulo atesta que o problema não é perder gente, é ter uma consciência limpa e pura, entendendo que cada um foi por um motivo, e nunca ninguém foi embora por nossa culpa. Depois nós vimos que além das perdas relacionais, é necessário superar a autossuficiência. Paulo vai dizer, só Lucas está comigo. Paulo era um homem de muitos relacionamentos, de muitos filhos e filhas na fé. Um homem que tinha muitos frutos, andando com gente, igrejas, lugares. Mas agora naquela cela, ele está sozinho, mas tem a presença do médico amado Lucas. E Lucas está ali para mostrar a necessidade que Paulo tem, o equilíbrio que ele desenvolve ao se relacionar com outras pessoas. Nós entendemos que na fraqueza também há uma beleza, uma riqueza, e ao mesmo tempo a nossa necessidade de dependermos uns aos outros. Ninguém faz nada sozinho, nem no reino de Deus. Depois, semana passada, nós vimos Paulo mostrando a necessidade de superar erros cometidos na jornada. Nós vimos que ele pede a presença de João Marcos, porque no passado ele e Barnabé se separaram por causa de João Marcos. Agora ele está pedindo João Marcos de volta, ou seja, Paulo aprendeu com seus próprios erros e com coisas que outrora ele discordava. E ele então mostra a necessidade da gente superar, aprendendo com os nossos erros. Quando a gente erra, e é por isso que eu gostei desse samba antigo, né? Você cai no chão,
E quem nunca caiu, quem nunca tropeçou no próprio pé, no próprio ego, na própria esperança? Você erra. O problema não é errar, o problema é não aprender nada com o seu erro. Não dá para ficar chorando em cima do leite derramado, mas você tem que aprender por que o leite derramou. Paulo então reconhece o que ele fez no passado e ele demonstra o seu perdão e ter perdoado não apenas Barnabé, João Marcos, como ele mesmo. A gente aprende com os nossos erros, a gente aprende a usar o perdão, tanto para os outros quanto para a gente. E vimos também que Paulo mesmo no fundo de uma cela pediu os seus livros e pergaminhos, porque ele superava a mediocridade. Paulo nos mostra que tudo que nós fazemos, precisamos fazer com excelência, toda busca de riqueza, sabedoria, dons, talentos, honra, porque isso será apresentado um dia ao Cordeiro de Deus. Paulo mesmo no fundo de uma cela não aceita ser mais um na multidão. O que ele faz para o seu Senhor. Se há mais um dia de vida, que seja para a glória do Senhor, viver em excelência. E ele se desenvolve como nós vimos em Lucas 2, Jesus Cristo se desenvolvendo diante de Deus, mas diante dos homens. Isso é excelência. E sabe, irmãos, eu estava recordando, eu não citei isso semana passada. É difícil falar de excelência num país que gosta de mediocridade. Essa semana eu vi uma propaganda com o rapaz da caneta azul. Uma propaganda ligada à Caixa Econômica Federal. É triste, eu não tenho nada contra o mocinho, a canção dele também não tem nada de errado. Mas você já viu como a gente é um país que gosta de bobeira? Que gosta de mediocridade? Em nome de achar engraçado, ganha uma conotação. Eu até acho bom que aquele senhor ganhe um dinheiro limpo, honesto, com uma canção tão pueril. Mas atrás da caneta azul também tem tanta porcaria medíocre, que ganha aplauso numa nação como a nossa. Porque o nosso povo sofre, tudo está na média. Alguns pregadores que eu tenho medo, quando alguém me manda e aparece o nome do camarada, aparece a imagem do camarada, eu peço a Deus, Deus não me deixe perder tempo. Porque até nos púlpitos a mediocridade chegou. Até nos púlpitos tem gente repetindo a mesma história há 1000 anos, falando só gracinha. E está cheio de púlpito com caneta azul. Porque quando a gente fala para o povo, vamos estudar, vamos aprofundar, vamos sair da média, não tem popularidade. Mas hoje eu quero andar mais um pouco naquilo que Paulo nos ensina. E eu quero chamar a tua atenção, quero voltar aqui no verso 14 e 15 de 2 Timóteo, quando Paulo diz ao jovem Timóteo: Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que ele fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Querida igreja, se existe uma superação que eu e vocês precisamos aprender a conquistar, é a superação às oposições. Alexandre o ferreiro causou-me, olha o que Paulo diz, muitos males. Ele não descreve. Paulo não está aqui vomitando o que aconteceu de ruim, mas chama a atenção de vários estudiosos bíblicos a questão de ser tanta maldade que veio da parte de Alexandre, que ele pede que Deus retribua. Alexandre foi alguém que se opôs. Paulo falava, Alexandre confrontava. Paulo ensinava, Alexandre confrontava. Hoje é muito claro quando a gente vê, quando você escreve alguma coisa aí, nas redes sociais, seja no Facebook, no Twitter, alguma coisa, sempre todo mundo vai dar alguma opinião do que você escrever. Se você colocar uma foto bonita, vão dizer que você é orgulhoso. Se você colocou uma foto triste, vão mandar você para o psiquiatra. Não importa, você está chorando de alegria, mas todo mundo tem que se opor hoje ao que você escreve. Não sabemos direito, não há estudos
que possam dizer o porquê desses males de Alexandre sobre Paulo. Qual Alexandre? Alexandre o ferreiro. Alexandre era um nome comum nos dias de Paulo. Só no Novo Testamento nós temos a citação de 3 Alexandres, 2 no livro de Atos. Nós não podemos pensar que seja a mesma pessoa, não temos base para isso, mas se 2 Timóteo 4 são as últimas palavras do apóstolo, eu não queria ser esse Alexandre. Porque o Paulo está dizendo, quem é que não sofre com alguém lhe confrontando a vida? E se vocês acham que Paulo não tinha memória para o mal, está aqui um homem velho, servo, santo, mas da mente dele tem um 3x4 de um camarada que lhe deu dor de cabeça. Quem é que já teve alguém que deu dor de cabeça? Se você perguntar para mim, eu não vou ser indelicado, mas eu poderia citar o nome e o sobrenome de um professor que eu tive, que durante 2 anos pegou no meu pé por causa da minha heterossexualidade. Entendeu? Deu para entender porque ele me perseguia ou não? 2 anos. Paulo aqui não diz, mas eu queria que você pensasse um pouquinho. Por que Alexandre causaria tantos males a Paulo? Que tipo de males Alexandre poderia ter causado? Ou mais ainda, igreja, por que Deus permitiria um servo tão fiel como Paulo sofrer oposições, perseguições, vinda de um homem qualquer? Nós não sabemos se ele era judeu, seu nome dá a ideia de ser grego. A única coisa que a gente sabe dele era que ele era um metalúrgico. O latoeiro, o ferreiro, é alguém que trabalhava com cobre, metal. E ele poderia ter agido de diversas formas contra a vida do Paulo. Tanto que Paulo põe a situação no plural, males. Deus retribua suas obras. Alguns aspectos eu posso pensar que eles eram intelectuais, algumas oposições intelectuais, porque o Paulo diz que ele se opôs às nossas palavras. Talvez ele fosse um judeu que não gostava de Paulo, mas também não sabia responder, só ia contra. Não analisava o que Paulo dizia, só se pôs contra. No fundo, quando Paulo está aqui dizendo, a gente entende o seguinte: se Paulo está se lembrando desse adversário, que ele não citou em nenhuma de suas outras cartas, a gente entende que mais do que Alexandre, Paulo agora está olhando para o que Deus estava fazendo na sua vida. Então, se você me perguntar por que Deus permitia Paulo sofrer, por que Deus permite alguns cristãos terem tantas oposições, a minha primeira resposta é para que se esse servo, esse filho, essa filha do Senhor conquiste um espírito submisso a Deus. Não que Paulo fosse um filho rebelde, não que Paulo fosse um filho insubmisso a Deus, mas o que Deus faz usando a vida de Alexandre contra Paulo, é para que Paulo tivesse total dependência aos projetos divinos. O que eu quero dizer com isso? Nós sabemos que muitos de nós que estão aqui hoje à noite, assim como Paulo, são filhos e filhas ousados de Deus. Muitos que estão aqui são filhos e filhas experientes na jornada cristã. São filhos e filhos cheios de gratidão. São servos. E alguns de vocês, assim como Paulo, são servos excessivamente proativos. Gente que se deixar, nem para ouvir a Deus. Paulo era assim? Você está lendo o livro de Atos, capítulo 10, capítulo 12, Paulo crescendo na fé. Quando você chega no capítulo 16 do livro de Atos, nos versos 6 e 7, por 2 vezes o texto bíblico, você pode conferir aí, Atos 16, versos 6 e 7, Paulo está tentando entrar em algumas regiões do mundo,
E diz o texto que ele tem que ser impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus na província da Ásia. Como é que é, Oswaldinho? O Espírito tem que impedir Paulo dele entrar na Ásia. Por quê? Porque Deus queria ele em outra região da Macedônia. Mas o Paulo era um trator doido a toda velocidade, que muitas vezes se deixasse ele ir embora. Você lê por 2 vezes, verso 6 e verso 7. O Espírito de Jesus impedindo Paulo. O Espírito Santo impedindo Paulo. Aí Deus tem que impedir de tal maneira que Paulo vai parar no outro lugar. De noite ele sonha. E no sonho aparece um moço macedônico dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Aí o Paulo fala: eu entendi. Não é que ele é insubmisso no sentido de não amar ao Senhor. Mas ele precisa estar realmente, diga comigo, realmente debaixo da missão. Realmente debaixo da missão. Isso significa espírito submisso. Nem que Deus use alguns conflitos, nem que Deus use algumas oposições para parar esse servo. Nós não estamos falando de gente rebelde. Nós estamos falando de gente que não para ouvir o seu Senhor. Por isso que crente bom tem luta, porque na hora que tem luta, o crente para. A gente costuma dizer que crente velho tem a tendência de ser independente. Quando você é mais novo na fé, você não dá um passo sem orar a Deus. Você vai ficando meio velho na fé, Deus já tem me abençoado, eu vou. Vai até quebrar a cara. A hora que você quebra a cara, você volta a ter aquele coração de crente novo. Amém? Não é assim que funciona? O Júlia está indo ali. Quantos crentes sérios com Deus não quebraram a cara em algumas coisas? Ai, pastor, por que Deus permitiu? Para você ter um espírito realmente debaixo da amorosa missão de Deus. Davi andou muito com Deus, se tornou um rei. E foi na hora que ele estava no palácio que ele fez 3 das grandes cacas da sua vida. Uma foi se meter com Betseba, a mulher que não era sua. A outra foi fazer um censo que Deus pediu para ele não fazer. Um homem experiente, quando ele faz uma revisão de vida, ele escreve o Salmo 23. E na hora que ele escreve o Salmo 23, lá no verso de número 5, ele diz que Deus prepara para ele um banquete à frente dos seus inimigos. Prepara-me um banquete à vista dos meus adversários. Então por que alguns inimigos da gente, assim como Alexandre o Latoeiro, fica ali na frente da gente por um bom tempo? Para a gente esperar o banquete que vem de Deus. Deus tem todo cuidado de preparar um banquete. Veja, juventude, banquete nada tem a ver com fast food. Eu estou ficando velho, eu não estou podendo mais comer fast food. Que negócio não faz digestão no meu frágil estômago. Eu como McDonald's, no outro dia eu estou lembrando do trem. Um negócio de doido. Um fast food é uma comida rápida. A massa ali, até a alface dos caras parece de borracha, rapidinho. Frango, eles dão hormônio para o frango descer rapidinho. Agora, você vai numa casa que alguém preparou um banquete para você, a pessoa marinou um peixe, marinou um novilho, escolheu as cores do guardanapo para colocar do lado do prato, gastou tempo polindo aqueles talheres de prata. Quem está do lado vendo o banquete fala: eu quero saber da comida. Vai logo esse trem, está demorando muito. O pessoal está preparando agora os banquetes, né? As ceias de Natal, tal. Ela leva mais tempo, mais capricho. E é interessante Davi dizer que é Deus quem está preparando um banquete para os inimigos dele verem. E Deus é caprichoso, aleluia. Eu disse para vocês, foram 2 anos de tormento com um professor doido que eu tive. Falava: Deus, desce um fogo logo na cabeça desse homem. O Senhor desce um raio rapidinho. Foram 2 anos. O pessoal que estudava comigo, que nem discernimento espiritual tinha, falava: Oswaldo, ele está de marcação com você. Eu falava: agora que você percebeu?
Eu ia para casa chorando de raiva. Sabe, irmãos, um dia esse professor saiu para fazer um curso pela universidade. Quando ele voltou, ninguém sabe até hoje por que ele foi mandado embora. Na nossa universidade, ele era um dos 3 cabeças. Pós-doutorado em psicologia aplicada. Estudou na Alemanha, estudou não sei onde. Foi mandado embora assim, ó, do dia para a noite. Porque o Salmo 73 diz que os ímpios estão no alto, mas em lugares escorregadios. Um dia eles estão, no outro eles não estão mais. Então, quando você vê que o seu inimigo, o seu Alexandre, resiste a você, tente entender, Deus, o que que o Senhor está trabalhando em mim? O que que o Senhor quer trabalhar na minha alma? Porque quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala, Alexandre me trouxe muitos males. Previna-se dele, Timóteo. Timóteo está vindo ao encontro de Paulo, então Paulo está dizendo, você vai passar pelo mesmo caminho. É lógico que no caminho você vai encontrar o Alexandre. E no verso ele diz, previna-se, Timóteo, ataques virão. Se você vai seguir o caminho do apóstolo Paulo, o caminho de Jesus Cristo, se você quer ganhar a experiência de uma vida cristã profunda, saiba que oposições iguais às de Alexandre vão vir também para você. Ataques virão, você está preparado? Ataques virão quando você espera e quando você não espera. Seja um crente prevenido. Às vezes eu estou numa reunião de oração, Deus visita alguém, Deus dá uma palavra, aí o profeta levanta contando, olha Oswaldo, eu estou vendo, vai vir ataque contra a sua vida. Aí eu viro e eu falo, conta uma nova. Porque desde que eu me converti eu sei que tem ataque. Você tem que esperar uma palavra profética para saber que você tem ataque, irmão, você está longe de Jesus. Fica pertinho dele. Porque sempre tem um Alexandre cruzando os nossos caminhos. A oposição na vida cristã é perceptível. Por isso o problema não é o ataque dos opositores. O problema é se o meu coração aprendeu a esperar o banquete de Deus. O problema é se o meu coração aprendeu a se desviar do mal e pagar o mal com o bem. Porque olha o que Paulo disse aqui. Deixa eu voltar. Olha o que Paulo disse aqui. Esse Alexandre causou-me muitos males e eu vou me vingar dele. Foi isso que ele disse? Esse Alexandre me causou muito males. O Senhor, olha o que ele diz. O Senhor lhe dará a retribuição. Ah, como os crentes precisam entender. Ah, como a gente aprende a superar a oposição quando a gente se submete ao que Deus está permitindo que o adversário faça, enquanto Deus trabalha na gente. Paulo era um homem sério com Deus. Paulo podia pedir um raio na cabeça. Tem um outro Alexandre que Paulo diz que tem que ser entregue a Satanás. Ele fala literalmente isso. Esse outro Alexandre tinha comunhão na igreja. Esse aqui resiste às palavras. A gente não pode concluir que é o mesmo. O outro Alexandre, Paulo entregou a Satanás para que houvesse arrependimento, quebrantamento. Agora esse Alexandre aqui, ele fala, que o Senhor lhe traga retribuição. Superar oposições, meus irmãos, antes de tudo, na nossa alma e no nosso coração, é aprender a se desviar de lanças. Quando você está lendo o 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, Davi é levado a viver no palácio do rei Saul. Saul está literalmente endemoniado. Saul tem inveja de Davi, aquele menino novo que apareceu, cheio de gás, cheio da unção, cheio da bênção, cheio de vitória. Diz o capítulo 18 que por 2 vezes, Saul pega numa lança na hora que Davi está tocando e joga em Davi. E Davi lança para lá. Dali a pouco vem outra lança, Davi se desvia. Aí você chega no capítulo 19 e diz que a inveja, aí já não é nem demônio, a inveja de Saul é tão grande que ele tenta de novo lançar uma lança em Davi, e Davi se desvia.
Quando você vai lendo a história de Davi lá na frente, você percebe que um dia Davi tem tudo para tirar Saul da face da terra. Mas só o fato dele encostar na roupa e pensar que ele podia, já trouxe ao coração de Davi um quebrantamento muito grande. E daí sai a expressão: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Como é que Davi, então, mesmo com seus erros, pecados, maldades, quando mata Urias, que era a terceira maldade dele, sangue inocente em suas mãos, como é que esse homem é chamado homem segundo o coração de Deus? É porque ele se desviava da vingança. Uma outra história, ele está indo se vingar de Nabal, ele encontra Abigail e se arrepende. Por quê? Porque quando ele era menino, ele aprendeu, a desviar da maldade, a desviar da lança, a não retribuir aquela maldade que lhe colocaram. Irmãos, preste atenção. Um dia, você vai ter a chance de retribuir toda a maldade de Alexandre. E aí você vai mostrar quem é o Senhor da sua vida. Se é o Deus bondoso e misericordioso, ou é o seu ego ferido? O seu ego ferido, quando é entregue a Cristo Jesus, ele aprende a se submeter, se submeter, se submeter. E aí você fica numa dependência tão grande de Deus, que os opositores não são teus opositores, são opositores ao Senhor. Talvez 2019 você teve que lidar com um Alexandre ou uma Alexandrina na sua vida. O ano está acabando. Supere esse Alexandre da sua história. Supere essa pessoa que enfiou o dedo no seu nariz, gritou com você, falou mal de você, te distratou. Vá para um novo ano, mas deixe que Deus trate desse Alexandre em nome de Jesus. Segunda superação da noite. Paulo consegue superar oposições, porque Paulo também sabe superar amarguras. Meus irmãos, esse é um dos textos que eu considero um dos mais tristes da Bíblia. Por quê? Verso de número 16. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Aí ele diz: mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Aleluia. E me deu. Ninguém apareceu. Todos me abandonaram. Mas o Senhor me deu forças. Para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. Sabe aquele crente que tem tudo para ir embora da igreja? Sabe aquele crente que fala assim: eu não ando mais com essa gente. Já pisaram no meu coração, já falaram mal de mim, já isso, já aquilo. Eu não ando mais com os crentes. Se tem alguém que poderia ter dito isso, era o apóstolo Paulo. Só que ao contrário de dizer, olha o que ele diz, que coisa linda. Ao invés de eu fugir, eu continuo pregando a mensagem de maneira plena a todos os gentios. Por que eu digo isso? Porque essa é a última carta que Paulo nos deixa, cronologicamente. Daqui a alguns meses ou semanas ele será morto. E quando você está no seu leito de morte, e principalmente no caso de Paulo, Paulo vai morrer por acusações injustas. Ele já está sendo condenado, porque no processo jurídico romano, existe uma primeira instância, por assim dizer, que é chamada de investigação preliminar. Paulo já passou por uma investigação, e agora a acusação foi definitiva. Então, nessa primeira investigação, era lícito a um acusado convocar tanto um advogado, quanto testemunhas.
E os historiadores e a tradição diz que Paulo estava sendo condenado, agora em Roma, por 3 motivos. O primeiro, ateísmo. Como é que é? Olha como é injusto. Paulo está sendo condenado porque nunca na primeira apelação, na primeira investigação, os romanos devem ter pedido a ele que mostrasse o seu Deus. E ele falou: o meu Deus não é visível. Ah, então vai ali cultuar César. E ele diz: não, César é homem. Ah, mas você adora Jesus. Não, Jesus é filho de Deus e Deus, um com o Pai. Então, você não crê nos deuses que nós acreditamos. Você é um ateu, Paulo. E isso para o romano era passível de punição de morte. Segundo motivo que Paulo está sendo acusado: canibalismo. Porque quando ele celebrava a ceia, ele citava comer o corpo de Cristo na ceia do Senhor. E isso na mente do romano era canibalismo. E era vetado, era considerado um crime hediondo. E o terceiro, agora esse é o mais delicado, a terceira acusação era de ódio. O homem que escreveu 1 Coríntios 13 sobre o amor é acusado de ódio generalizado contra a raça humana. Por quê? Porque ele era considerado alguém desleal a César. Roma dizia que César era bom, e Paulo dizia que não era. Então ele estava acusando o imperador, porque o imperador tinha mandado matar outros cristãos. Paulo diz: não, esse homem não é bom, ele não reconhece a verdade. E além disso, Paulo pregava e ensinava contra os prazeres carnais. E os prazeres carnais era para Roma quase que uma divindade. Era considerado um bem, o ser humano tinha que se dar o prazer carnal de maneira excessiva. Como é que vem esse homem falando contra a prostituição, imoralidade sexual, isso, aquilo, aquilo outro? Guludice, glutonaria, bebedice. Mas o que mais dói é que Paulo vai então dizer que nessa sua primeira defesa, ninguém da igreja de Roma, ninguém dos irmãos em Cristo, ninguém apareceu. Não era para defender, para dar apoio, para dizer: Paulo, se você morrer, nós vamos morrer junto. O estudioso Alfred Plummer vai dizer que nenhum dentre todos os cristãos de Roma, ninguém queria estar ao lado dele na corte, nem para falar uma palavra a seu favor. É isso que é dar apoio. Eu posso não te tirar da condenação, mas eu vou dizer uma palavra a seu favor. Nem para aconselhá-lo, nem para dar apoio de forma pública. E meus irmãos, ninguém precisava tanto da ajuda como Paulo. Paulo que fundou igrejas. Paulo que escreveu cartas de amor para as igrejas. Paulo que teve filhos na fé. Paulo que muitas vezes passava em Corinto, pegava dinheiro da igreja de Corinto para levar para os irmãos em Jerusalém. A Bíblia não esconde que ele ficou sozinho. Só Lucas ao seu lado. Isso era motivo para muitos de nós nos amargurarmos. Seria natural tal a pressão psicológica e emocional. Mas se superação é insistir e persistir, em vez de se amargurar, Paulo insiste e persiste numa postura amorosa. Paulo insiste e persiste numa postura, numa atitude misericordiosa, numa postura de conciliação. Alguns autores vão dizer que Paulo está vivendo no traçado, no paralelo do que foi o Getsêmani para o Senhor Jesus, que tinha 3 amigos, mas os 3 dormiam. E por 3 vezes Jesus vem chamar, por quê? Porque ninguém quer ficar sozinho na hora da dor, na hora da penúria, na hora da amargura. Então a situação é tão ruim, que a tendência, a alma da gente é amargar também. Então, apesar do seu Getsêmani, Paulo não se permite se amargurar. Apesar da pressão emocional e psicológica, ele não se permite.
É natural, você tem que entender que muitas vezes, dentro da vida cristã, nós vamos passar sim por decepções. Eu acho muito sério. Nós usamos um termo muito sério aqui dentro. Irmãos. Essa palavra é carregada de afeto, de respeito, de confiança, de lealdade. Oi, irmão. Será que a cristandade moderna tem consciência do que significa essa palavra? Filéu, adelfos. Aqueles que são de fato hermanados, dados de coração e mãos. E ainda que a gente não use uma aliança com os irmãos, é como se a gente estivesse usando uma aliança. E a aliança vem da cruz de Cristo. Às vezes, como pastor, a gente visita pessoas que não querem vir na igreja, porque alguém decepcionou. Mas não é alguém que decepcionou, que a pessoa estava conhecendo hoje, nos últimos 2 meses. É alguém com quem se andou 10, 15, 20 anos. É possível alguém com quem eu andei 20 anos me decepcionar, Oswaldinho? É. Agora, o problema não é a decepção que o outro me traz. É eu não vigiar minha alma em relação à amargura. O problema é que a decepção está ligada às expectativas erradas que eu tinha da pessoa. Porque, pergunta, você se decepciona com o Alexandre, que é opositor a você, sim ou não? Você se decepciona com o cara que está sempre de cara amarrada contra você? Não. Você se decepciona com quem? Com quem está com sorriso. Com quem te chama de irmão. Com quem falou, oh, conta comigo, mas na hora do comigo, é semigo. E sem amigo. Às vezes eu vejo gente dizendo assim para mim, pastor, eu fui embora da igreja porque eu esperava de todo mundo, menos dele. Por quê? Ele não é humano? Ele não é normal? Ah, mas a gente andou tanto tempo junto. Você que tinha uma expectativa que ele fosse anjo. Olha, pastor, eu esperava tudo dela, menos isso. Ai, por que ela não podia fazer isso? Ela é humana. Muito da nossa amargura está ligada às expectativas erradas que a gente tem, não em relação aos mundanos, mas em relação aos nossos queridos. Falta de conversas profundas. Ah, mas eu achei. Não, você não pode achar no lugar de ninguém. Se você não combinou, se você não conversou, se você não foi profundo, não ache, irmão. Não ache, irmã. Muitas decepções que nós temos, é porque a gente acha que os nossos irmãos não falham, que eles não desiludem, que eles não decepcionam. Grandes amigos meus pisaram muito na bola comigo. E por que continuaram amigos? Porque acima de amigos, Deus deu a graça de olhar que eles eram imperfeitos e humanos. Se você já tem mais de 5 anos de casado, você já descobriu que o seu casamento só vai para frente quando você parar de fazer expectativas errôneas do seu cônjuge. Ai, pastor, mas depois de 5 anos eu achava que ele ia... Não ache! Ah, pastor, depois de 5 anos eu achava que ela ia... Não ache! Converse. Abra seu coração. Conte da sua expectativa. E ame verdadeiramente a pessoa. Não é amar achando que ela vai... Não. É amar sem achar nada. Paulo é esse cara. Ele supera uma igreja que virou as costas para ele no momento mais delicado, e ele não deixa a sua alma azedar. Eu sou muito desligado, a minha esposa não, graças a Deus. Eu sou muito desligado para a data de validade de alguns produtos. E eu gosto de iogurte, irmão, e iogurte ruim vira coalhada. Né? Iogurte e iogurte.
falar que nem paulista. Iogurte bom. Iogurte é bom de todo jeito. Eu sou daquele tempo que meu pai comprava um danoninho no mês, aquele danoninho que vem 2, e eu tinha que dividir com meu irmão. Né? Era 1 para 2 no mês. Então, quando a gente começou a ganhar um dinheirinho, que pôde comprar um iogurte maior, aquele da Vigor, oh, glória a Deus. Só que eu não presto atenção em data de validade. Quantas vezes eu estava tomando e falei, esse negócio está meio azedo. Aí eu fui ver a data, irmão, já era do... Eu pego na geladeira, minha mãe fala, isso aí está vencido. Eu falei, não sei. Quando eu vi, já foi. A gente tinha que ser assim com a alma da gente. Fulano falou isso, Beltrano decepcionou, Ciclano puxou o tapete. Mas a gente não se deixa azedar. É o contrário do que escreve o salmista no Salmo 73. Lá no verso 21 ele diz assim: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo, ó Deus, era de um animal irracional. Gente de alma amargurada não pensa. Salmo 73, versos 21 e 2. Gente que está decepcionada, com alma amargurada, age como um animal irracional. Deu para entender, né? Por que você fez isso, irmão? Eu não sei, eu estava lá, quando eu vi, eu já fiz. Agiu como um tolo, como um burro, que é o que o texto bíblico diz. Mas por que você fez isso? Eu não sei, eu estava decepcionado, eu estava chateado, ou seja, eu estava amargurado. O termo amargurar do hebraico é tomar picada de cobra. É quando o veneno vem e ele te amarga. Você tem calor e frio ao mesmo tempo, você tem acidez na boca. A pessoa decepcionada com as pessoas, ela começa a destilar veneno, e começa a falar mal desse, falar mal dele, falar mal daquela. E quando a gente olha para Paulo, um Paulo que poderia se tornar amargo, ele diz: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Ao invés de ficar lembrando que os irmãos não vieram ajudar, não vieram apoiar, não vieram isso, não fizeram aquilo, o meu coração foi pregar. Foi pregar para quem precisava ouvir do amor de Deus. Foi falar de Jesus Cristo para quem estava escravizado. Foi trazer esperança, foi trazer perdão, foi trazer uma nova oportunidade para aqueles que não tinham. Se a gente quer superar 2019, talvez você vai ter que deixar para trás desse ano algumas amarguras. Algumas picadas de cobra que você levou, de gente que você chamava de amigo e de irmão. Porque Paulo vai dizer: olha, eu preguei a mensagem, os gentios ouviram, o Império Romano está pedindo a minha cabeça, mas Deus está me livrando da boca do leão. A língua do povo foi contra mim, ou não me apoiou, mas a boca do leão não vai morder a minha cabeça, porque a minha alma não azedou, não amargurou. Eu não estou olhando o que fizeram, eu não estou olhando quando me abandonaram, mas eu estou olhando um Deus que anda comigo, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. 2019 talvez te trouxe Alexandres, mas também te trouxe amarguras. E por último, talvez 2019 não foi o ano que você casou. Você queria casar esse ano, você não casou. Talvez 2019 não foi o ano que você abriu uma segunda loja. Talvez não foi o ano que você comprou aquela casa. Talvez 2019 não foi aquele ano que você realizou o que você queria. Por isso você precisa superar o seu legado pessoal em função de um legado glorioso. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha como Paulo termina a sua carta a Timóteo. Aqui no verso de número 18 ele vai dizer: Timóteo, veja, o Senhor me deu força, eu fui libertado da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda obra maligna
e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Sabe, irmãos, quando você vê Paulo se despedindo assim, parece uma despedida tão normal, tão simples, mas não é não. Por quê? Porque Paulo não estava pensando em morrer. Paulo tinha um projeto no fundo do seu coração. Paulo está indo para a glória, e ele está feliz de estar indo para a glória. Mas alguém sabe para onde realmente Paulo queria ir? Alguém tem ideia? Ele não queria ir para a glória, nem Portolândia. Alguém tem ideia de para onde ele queria ir? Alguns meses, talvez um ano antes, Paulo tinha escrito uma carta aos irmãos da igreja de Roma, e lá nessa carta ele diz assim: eu estou indo para a Espanha. Paulo queria sair da região onde ele estava, ao sul da Panfilha, antes de ir a Roma, mas a sua grande ideia era pregar o evangelho de Jesus na outra ponta da Europa. Olha o que diz Romanos 15. Mas agora, ele já tinha pregado, já tinha trabalhado ali na região do Oriente Médio, na ponta leste da Europa, região da Turquia. Aí ele fala: mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar que eu precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo ver, ou seja, os irmãos em Roma, quando eu for à Espanha. E aí ele escreve no verso 28, assim, depois de completar essa tarefa, e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei os irmãos de Roma de passagem. Olha que coisa linda. O homem de Deus trabalhou muitos anos para Deus, fez o que Deus queria, agora ele fala: o serviço está quase que acabando. As igrejas aqui estão firmes, coloquei boa liderança na frente das igrejas, o pessoal está se abrindo para o evangelho, os gentios estão sendo incorporados à igreja. Eu acho lindo esse término de vida do apóstolo, ele dizendo: não havendo nessas regiões nenhum lugar que eu precise trabalhar. Olha que lindo. Um camarada que trabalhou para Jesus Cristo a vida inteira, mas nem por isso ele está desmotivado. Ele falou: não, agora eu quero ir àquele pueblo de fala estranha. Eu fico imaginando quantas vezes no meu pensamento o que teria acontecido com o mundo. Zé Abrantes, escreve esse conto para nós, Zé. O que teria acontecido com o mundo se Paulo tivesse chegado à Espanha? Espanha é do lado de Portugal. O evangelho tivesse chegado na mesma época. Em 2002 eu tive a oportunidade de ir a Coimbra. De Coimbra nós fomos numa região mais interiorana da grande Coimbra, chamado Conímbriga. Me levaram a um lugar só de ruínas do primeiro século. E lá eu vi um batistério feito de pedras, que diz a tradição cristã, não sabem o nome, dos primeiros cristãos que ali aportaram, que se diziam discípulos de Paulo. Portugal é um país extremamente romanizado, católico romano. O evangelho que chegou lá, chegou depois de Constantino, depois de muita interferência. Eu fico imaginando que mundo seria até mesmo nosso, se o próprio Portugal, se a própria Espanha tivesse recebido a influência direta do apóstolo Paulo. Porque estava no coração dele quebrar limites, quebrar fronteiras, agradar a Deus, honrar a Deus, fazer mais um esforço, abraçar mais uma família, abraçar mais um bairro, fundar mais uma igreja, abrir mais um asilo, cuidar de mais um orfanato, cuidar de gente, levar o evangelho. Sempre é possível. Talvez através de mais uma loja, talvez passando naquele concurso, talvez tirando aquele diploma, talvez. Mas infelizmente, se você vai estudar a história bíblica, se você vai estudar a cronologia bíblica, em vez dele ir para a Espanha, o apóstolo foi para a glória. Que desvio de rota, né?
que desvie de caminho. Paulo queria continuar trabalhando, se dedicando, mas veio uma sentença. Eu planejei coisas muito diferentes para a minha vida. Eu disse para muita gente que esse ano foi um ano muito especial para mim. Esse ano foi a concretude de muita coisa entre eu e meu Deus, entre eu e minha família. Esse ano eu fiz 25 anos de ministério. Segunda-feira eu estava com um grupo de amigos, irmãos em Cristo, cuidando de um outro irmão que passou por uma luta, e eu vi fruto do meu trabalho, eu vi gente amando gente, de um jeito que a gente tentou ensinar. Eu vi meninos que eu investi a vida crescendo, virando homens. Agora nem tudo saiu do jeito que eu planejei. Eu queria servir a Deus sendo médico. Eu queria servir a Deus numa pediatria. E ontem eu estava bancando um louco, arrumando fila de maluco. Soprando apito de doido. Eu fico vendo a vida de Paulo, tanto trabalho, tanta dedicação, com que ideia? Da glória de Deus. Ele está dizendo: o Senhor me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Não importa se eu não vou para a Espanha. Importa que tudo que eu fiz, Deus seja glorificado. Não importa que eu me planejei para ser isso e hoje eu estou fazendo aquilo. Deus muda os caminhos, Deus direciona as vidas, mas eu preciso colocar na cabeça que enquanto eu estiver com vida, a minha grande finalidade é viver e honrar a glória do Senhor, meu Deus. Paulo está dizendo: Roma acha que está me mandando para o calabouço, Roma acha que está me mandando para o inferno, Roma acha que vai me calar, mas daqui a 2000 anos vai ter um pretinho invocado, lembrando da minha história e da glória de Deus. E um povo mais doido ouvindo ele ainda. Não é verdade? Roma falou: vamos acabar com esse camarada, não vamos falar uma verdade dele, não vamos deixar ninguém depor a favor dele, nós vamos silenciar esse maluco. E 2000 anos tem outros loucos de Jesus espalhados. Não deu certo, não foi a Espanha, mas quando eu estava em 2002 em Portugal, eu deveria ter ido à Espanha. No dia que eu ia, o pastor que estava me acompanhando não passou bem, a gente deixou de ir. Mas você sabe o que eu ia fazer na Espanha? Eu ia conhecer um orfanato de um grupo de jovens evangélicos que adotaram como irmãos e filhos uma série de crianças abandonadas na Espanha. Esses irmãos foram até Portugal ouvir a nossa série de mensagens. E depois eles falaram: pastor, estava eu e Zé Ronaldo, vocês são muito doidos, vocês precisam ir à Espanha com a gente no orfanato, tal e tal, dá essa palavra lá para a galera, tal. E a gente estava com tudo pronto para ir, infelizmente eu não fui. Mas hoje, eu posso motivar o meu irmão e amigo, o reverendo Fábio Diniz, daqui de Limeira. Fábio começou há 2 anos uma igreja no centro de Madrid. Lembra o nome? Refúgio. Igreja Cristiana Refúgio, em Madrid. 2000 anos depois, deixa eu falar do pastor Fábio Pinto. Pastor Fábio Diniz Pinto. O Fábio é gago. Como é que é? Gago. Bem gago. Palmeirense. Você começa a falar que ele não tem monte de diário, fica nervoso. Olha que o Fábio sobe atrás do púlpito. Meus irmãos. A primeira coisa que você faz... Deus tira o negócio do Fábio. E o Fábio prega Jesus Cristo vivo e ressurreto. Está lá. Paulo não foi. O doido do Fábio foi. E fundou uma igreja que Paulo não fundou. Porque os planos de Deus não são os nossos. Para a glória de Jesus Cristo.
Talvez 2019 Deus desviou tudo que você tinha em mente. Você pensava em ir para o norte, Deus te levou para o sul. Você pensava em ir para o sul, Deus te levou ao norte. Mas o que importa é que você trabalhe e se dedique intensamente. E tudo aquilo que você fizer, seja para a glória de Deus. Quando você estiver cuidando da sua casa, para a glória de Deus. Você pensava em ser solteiro, você até casou. Agora você tem 3 filhos para cuidar. Você educa esses filhos para a glória de Deus? Eduque para a glória de Deus. Você terminou ou não a pós-graduação? Para a glória de Deus. Todo esforço, todo tempo, todo investimento financeiro, toda energia, você só aprende a superar na vida quando você, caindo ou levantando, o faz para a glória de Deus. Deus não vai me deixar morrer, diz Paulo. Eu acho isso lindo. Deus me levará a salvo para o seu reino celestial. Depois dessa carta, os romanos saíram dizendo: Paulo morreu. E Paulo gritou: não, eu estou salvo na presença do meu Deus. Eles não ouviram, mas Moisés ouviu, Elias ouviu. Os que morreram antes de Paulo ouviram. E Jesus Cristo ouviu. Talvez 2019 seja um ano que você teve que dobrar alguns sonhos, alguns projetos, alguns investimentos. Supere e viva para a glória de Deus. Lembre-se que a superação é de dentro para fora. E quanto mais você permite a graça de Deus afundar no seu coração, a bondade de Deus afundar na sua alma, você sai da superfície, você sai da mediocridade e passa a ter um relacionamento profundo com Deus. Você supera as perdas, a autossuficiência, supera seus erros e as discordâncias. Você supera a mediocridade, você supera as oposições, você supera a amargura e você supera até mesmo aquele projeto que você tinha para você. 2019 vai acabar. E você não precisa levar com você um monte de dor, de Getsêmani, de Alexandre, de peso, de frustração. Pelo contrário, eu te convido a superar. Se esse ano foi mais ou menos, ano que vem vai ser bem melhor. Se esse ano foi bom, ano que vem vai ser excelente. Se você louvou e conheceu a Deus esse ano que vem você vai louvar e conhecer a Deus ainda muito mais, para a honra, para a glória, para o louvor do nome de Jesus Cristo. Fique em pé, eu quero orar com você. Fique em pé, eu quero pedir que Deus te visite com ânimo, com força, com graça. Não estou dizendo que você não chorou esse ano. Não estou dizendo que você não teve dor esse ano. Não estou dizendo que esse ano talvez não te deu um susto. Mas eu estou dizendo que Deus em você pode superar todas as tuas aflições. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva e reina. Te louvamos porque a tua palavra é atual. Te louvamos porque vivemos num mundo em que tem Alexandre, onde as pessoas falham, onde os nossos planos se frustram, onde alguns cansaços e confusões realmente nos assaltam. Mas te louvamos também porque teu é o reino, um reino duradouro, um reino eterno, um reino onde a nossa atitude é aquela que conta com a tua graça, onde a despeito das nossas fraquezas e imperfeições, nós contamos com a tua misericórdia, e queremos espelhar essa misericórdia para aqueles que falharam conosco. Queremos ser gente que paga o mal com o bem. Queremos ser gente de um espírito verdadeiramente submisso, que apesar de andar com o Senhor há anos, ainda tem um coração de criança, que chora e vibra quando vê o teu reino avançar, que apesar de tantos anos, está aprendendo a te amar ainda mais, estamos aprendendo a te servir ainda mais,
Essa é a grande superação que queremos atingir. Uma vida plena, para a tua honra, glória e louvor. Seja cuidando de gente que nunca vai reconhecer os nossos esforços. Seja vivendo numa terra que talvez nunca vai brilhar a justiça. Mas gente que tem nessa terra a mente do reino. Gente que tem nos dias de hoje um coração que ama como ama o reino. Gente que não vive simplesmente 10, 50, 100 anos. Mas gente que está aprendendo a ser eterno na tua presença. Gente que não está apenas aprendendo a viver nessa terra, mas gente que está aprendendo a viver e morrer para a eternidade. Para onde há recompensa justa, boa, fiel. Gente que não está preocupado com os imperadores deste século, com as tentações e os prazeres. Gente que não está preocupada com as amarguras que essa terra impõe. Gente que está desapegando dos títulos dessa terra para olhar aquela terra lá na frente. Gente que não está ficando louco porque está perdendo materialmente, está perdendo ouro e prata nesta terra. Mas gente que está aprendendo a ganhar valor onde importa, que é diante da tua face. E diante daquela coroa que nos está proposta, incorruptível, onde a traça e a ferrugem não corroem. Ó Deus, nos ensina a superar tudo que este mundo nos iludiu. Tudo que este mundo tem nos enganado, nos iludido, para aprender a ganhar onde vale a pena. Nos ensina, Senhor, a olhar que o tempo pode ser um amigo e entrarmos um novo ânimo, cheio da tua presença, cheios da tua graça, sabendo que o Senhor nos aproxima a cada dia daquele prêmio maior, daquele onde o nosso corpo não sentirá o cansaço e as nossas cicatrizes dessa terra serão apagadas. Ah, Deus amado, nos leva a uma nova dimensão de dependência, de submissão, de entrega, de serviço, de amor, de excelência, de honra ao teu nome. Pois teu é o reino, tua é a glória, e é nesse lugar que queremos viver, hoje e sempre.